Bundas Commodities de segunda-feira. Não sei se eu vou gravar 47 minutos dessa vez, porque já tá tarde. Amanhã eu vou fazer uma prova de inglês um pouco sem sentido, porque eu não vou terminar esse curso, porque o Chile, o povo chileno é autoritário. Eu não sei se é autoritário demais esse povo. Não sei se se não tivesse tido ditadura, eu não sei se a ditadura é a causa, é o principal causal do autoritarismo no Chile. Então, assim, na minha opinião, universidade de humanas, de ciências humanas, você não pode estudar humanidades, ciências humanas, num país tão autoritário, porque é uma mistura de autoritarismo e livre mercado. Então o povo só pensa no mercado, inclusive numa faculdade pública. Então, assim, até quem defende a universidade pública em geral, eles falam da infraestrutura, entendeu? Eles falam, inclusive, o argumento de quem defende a universidade pública chilena é que eles têm uma boa infraestrutura, bom prédio, entendeu? Bom computador e o caramba. Então, assim, eu acho que não tem nada a ver. Assim, é claro que o computador ajuda, né? A internet ajuda. Agora, um prédio ajuda, né? Agora, isso não é o principal numa faculdade de humanas, entendeu? O principal é um quadro docente, né? É um quadro. E o que acontece no Chile é que as condições laborais são muito precárias para o professor. Eu não falo nem de dinheiro. O dinheiro talvez seja bom, agora a estabilidade não existe. Como eu falei outro dia nesse programa aqui. No Chile, todos os trabalhadores são o que? Precarizados, entendeu? É como a Marilena Chauí falava 20 anos atrás do Brasil, o precariado. É o precariado. Eu vou ler aqui finalmente, chegou segunda-feira, aí eu vou ler, bom, só para terminar a história de por que eu vou fazer uma prova de inglês amanhã e mesmo assim eu não vou continuar nesse curso, porque, assim, eu não sou rico, né? Então, assim, por enquanto eu acho que aprender inglês é bom para uma futura, talvez nunca, né? Não sei, acho que eu nunca vou fazer essa prova de proficiência em inglês, mas eu acho tem algumas notícias sobre cadeirada. É isso que eu tô procurando aqui agora. Cadeirada. Esquerda brasileira. Então, assim, eu vou fazer a prova de amanhã. Eu espero ter uma boa nota. Na verdade, eu vou ter uma boa nota se eu estudar, se eu fazer um repasso agora de noite. Mas eu acho que eu ganho mais lendo notícia. Bom, eu acho que o Chile se perdeu eternamente, assim, pro o mundo. O sacrifício do Chile não é um grande sacrifício, porque é apenas um país com no máximo 20 milhões de habitantes. Então, assim, é um povo que se perdeu no neoliberalismo. Eles
só pensam em dinheiro, entendeu? Então, assim, eles vivem uma vida muito intranquila e muito paranoica. Muito paranoica. Enfim, vamos lá. Esquerda brasileira. Cadeirada é recurso de quem não sabe debater. Isso aqui foi publicado em dia 20. Eu espero que tenha mais. Cadeirada é recurso de quem não sabe debater. A mesma esquerda pequeno-burguesa que aplaude a atitude de Datena se esconde dos fascistas quando estes se mobilizam com propósitos verdadeiramente violentos. Publicado em 20 de 9. Eu acho que tinha outra notícia como essa sobre a cadeirada. No dia que aconteceu isso aqui, uma semana atrás, isso aconteceu uma semana atrás, na verdade, e aí já teve muita notícia sobre a cadeirada no Brasil 247. Depois o tempo passou e o DCO publicou essa notícia aqui. A mesma esquerda pequeno-burguesa que aplaude a atitude de Datena se esconde dos fascistas quando estes se mobilizam com propósitos verdadeiramente violentos. Tem uma foto, reação de Datena, PSDB, embora melhor do que processar o antagonista. Reflete uma incapacidade de debater que também marca os esquerdistas que aplaudem o gesto. No artigo intitulado Uma Cadeirada Justa e Necessária, publicado no Brasil 247, isso aqui é pura verdade, eu li muita comemoração no Brasil 247. No último dia 17, o jornalista Julian Rodrigues defende que citação, nem carinhos, nem argumentos, nem flores conseguiram deter o fascismo histórico. Razão pela qual, segundo Rodrigues, e o título indica, o candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, do PSDB, estaria certo ao agredir o concorrente Pablo Marçal, do PRTB, ainda que este não tivesse feito mais do que falar. Ainda que este não tivesse feito mais do que falar. Diz Rodrigues, citação, Pablo Marçal chegou chutando tudo, bagunçando o cenário, mais à direita do que o próprio Jair Bolsonaro, radicalmente oportunista, sem vínculos orgânicos com a burguesia ou a grande mídia. Chegou chutando tudo, sem peia, sem nenhum compromisso com a própria estrutura do sistema eleitoral burguês. Tão arrogante, agressivo, pretensioso e disruptivo que causou e causa perplexidade generalizada. Isso aqui é a democracia, hein? Isso aqui é a citação do Brasil 247. Isso tudo posto, a cadeirada foi, além de divertida, didática. Simboliza um chega, um gesto radical, mas imprescindível. Pode gerar algo como um freio de arrumação, ou não, mas no mínimo gerou centenas de memes e muita diversão gratuita. E duvido que algum ser humano tenha tido peninha do Pablo Marçal. O imponderável nunca nos abandona, o que torna as coisas menos monótonas, afinal. Fim da citação. Agora vai o artigo do DCO. Em uma conjuntura marcada pela crescente judicialização da luta política, é preciso dizer que a atitude de Datena é mais humana do que a de muitos que, postos na mesma situação, dedicam-se a processar detratores, terceirizando à burocracia a tarefa de se defenderem. Isso posto, reagir com agressões físicas a ofensas e xingamentos não é algo que uma pessoa civilizada faria. É do sentimento comum que palavras sejam respondidas com palavras
enquanto a violência seja reservada às situações em que violência se apresenta. Rodrigues e demais setores que apoiaram a ação de Datena podem ter se esquecido, mas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também proferiu ofensas contra o então concorrente Jair Messias Bolsonaro durante a disputa presidencial de 2022. Deveria Bolsonaro ter agredido Lula a cada genocida que ouviu? O que Datena comprovou com a reação inadvertida é sua incapacidade para lidar com um debate e com pressões. A esquerda que apoiou a agressão, idem. O jornalista justifica sua posição dizendo que nem carinhos, nem argumentos, nem flores, destacando que nada disso foi capaz de deter o fascismo histórico e que Marçal não joga conforme nenhuma regra. Citação de novo. Pablo Marçal, desde o início, mostrou que não joga conforme nenhuma regra. Perto dele, Jair Bolsonaro parece um cara até razoável, um tiozão do churrasco, que exagera quando em vez. Há, aliás, uma diferença que parece estrutural entre o bolsonarismo e o marçalismo. Peraí, eu acho que esse cara viajou, cara. No bolsonarismo tudo bem, mas eu acho que não existe marçalismo, entendeu? Ele tá forçando a barra. Ele tá sendo muito criativo aqui, hein? Muito tropical, foi mal, mas marçalismo, que isso? Tem outro Marçal por aí? Ele já ganhou alguma coisa? Então não existe marçalismo. E nas ciências políticas, qual seria a diferença entre marçalismo e bolsonarismo? Não existe, ó. O que acontece com o Brasil 247 é que essa comemoração, esse clima de clubismo, isso aí é stalinismo, entendeu? O stalinismo é uma espécie de fascismo de esquerda, entendeu? Para todo mundo que confunde, que fala que fascismo é de esquerda, acontece uma coisa parecida, mas é o oposto. Existe o fascismo, que é de extrema direita, é genocida. Tem os casos do Hitler e do Mussolini, genocida. E tem o stalinismo, que é um comunismo fácil, né? Comunismo para imbecis, que também era muito visceral. É um comunismo... o stalinismo é o fascismo de esquerda, entendeu? Talvez seja isso que o povo fala quando o povo critica, dizendo que o fascismo é de esquerda. Eles na verdade estão... Quem fala isso está falando do stalinismo. Porque assim, pro stalinismo, tanto faz, entendeu? O inimigo é o Marçal, então beleza. Vale tudo contra o Marçal. E isso é stalinismo. Enfim. A resposta violenta deve ser reservada para aqueles momentos em que a violência se manifesta e sem a qual não se pode impedir agressões de extrema direita. É preciso ter clareza de que, enquanto as palavras estiverem sendo o único recurso usado no embate, por mais truculento que o adversário possa ser, uma pessoa que tenha luzes e habilidade deve se ater ao debate verbal. As ideias, por mais que incomodem ou provoquem, devem ser rebatidas com inteligência e argumentos, e não com atos de força bruta. Um exemplo de como fazer isso veio de João Pimenta, candidato do PCO à Prefeitura de São Paulo. Fazendo uma crítica bem amarga, bem bitter. Isso aqui já virou... Bom, o PCO precisa fazer campanha política e tudo bem, entendeu?
jornalismo é sempre propaganda. Agora, o que eu, além de desejar o melhor para o João Pimenta, que é o meu candidato em São Paulo, apesar de eu não ser paulista, mas eu votaria nele, e eu acho que ele é eu acho que o PCO tem esperança, né? Infelizmente o Rui Pimenta vai morrer um dia, né? O Rui, espero que daqui a 40 anos, né? O João Pimenta, se ele para fazer a análise política da semana, por exemplo, se ele controlar melhor o tempo, entendeu? Vai dar bom, entendeu? Vai ser bom. Agora, o que eu acho nesse caso do stalinismo é uma questão filosófica, né? Agora, qual filósofo, quase qualquer um, hein? Quase qualquer filósofo, quase qualquer filósofo aconselharia todo mundo a abstrair um pouco mais, não abstrair de fugir, entendeu? Não fugir, mas abstrair a vida, né? Abstrair as relações políticas nesse caso. Mas nesse caso bem específico, porque o povo concordou em que em qualquer país do mundo não pode bater uma cadeirada em outra pessoa. Por que não? Porque isso seria o maior caos, né? Isso geraria violência caótica, né? Isso geraria mais problemas, entendeu? Qual o nome? O advento, né? Uma cadeirada seria o advento de uma crise generalizada, entendeu? Cadeirada pode ser o começo, né? Em qualquer momento, é sempre assim. Por quê? Porque o povo se vinga, né? O povo vai cobrar, entendeu? O povo é rancoroso, entendeu? Então, uma cadeirada não pode ser justa para ninguém, em nenhum caso, entendeu? Castigo físico. O castigo físico gera uma série de sentimentos de revolta, de sede de vingança, entendeu? Sede de vingança. Então, uma pessoa que dá uma cadeirada em outra, nesse caso do Marçal, eu acho interessante para ver o que poderia acontecer no futuro. Diga-se de passagem, em uma candidatura onde o PCO está sem o fundo partidário, sem os 3 milhões de reais que lhe devem, né? Será que a Ana Lúcia, a Maria, esqueci o nome da ministra, ainda bem que eu esqueci, né? Tem uma ministra que chama Carmen Lúcia no STF, no Brasil. Ela está atrasando o processo de pagamento do fundo partidário do PCO de 3 milhões de reais, que é uma mixaria porque o fundo total é de 5 bilhões de reais. Então, eu tive aqui agora eu viajei agora, talvez a Carmen Lúcia, ela esteja incentivando o PCO a reformar a casa dele, sei lá, comprar um carro zero, pagar uma viagem pra mim, pra eu ir embora pro Brasil, entendeu? Alguma coisa assim. Porque não vão conseguir gastar na eleição, né, cara? O que o PCO vai fazer sem tempo nenhum? Alugar 3 trios elétricos, entendeu? Você pode alugar 20 trios elétricos, entendeu? Seria bacana. Eu acho que essa é a única solução pro PCO agora. Vai ter que alugar 20 trios elétricos numa cidade do interior paulista. Espero que seja eleito, hein? Lá no Mato Grosso do Sul, né? Faz um carnaval. Pode ser bacana, entendeu? Carnaval no Mato Grosso do Sul.
o PCO, porque não dá tempo, entendeu? Agora, voltando à filosofia. Kant, por exemplo, Kant é um filósofo que falava dos princípios, né? Que ele tentava colocar, dar nome aos bois, entendeu? Ele tentava falar qual eram o que deveria ser feito, né? É uma espécie de platonismo, mas é diferente. O Kant, ele só tinha postulados, entendeu? Ele não dizia que era um dogma. Agora, a questão dos princípios, tem uma questão kantiana que é o imperativo moral. O imperativo moral. Eu não lembro se é o nome mais completo, mas o imperativo moral kantiano. Alguma coisa assim que fala sobre as regras, né? Por que não pode dar cadeirada? Porque é uma regra, entendeu? Não é. O Kant fala. Isso aqui é bem interessante, hein? Não é que você não tenha que dar uma cadeirada porque você não gosta de levar uma cadeirada. É uma questão do princípio. Eu vou procurar aqui, ó. Na verdade tem um vídeo melhor Tem um vídeo no YouTube, School of Life. Mas eu vou procurar no site GDP. O que é o imperativo o imperativo moral kantiano? O que é o imperativo moral kantiano? O imperativo moral kantiano, também conhecido como imperativo categórico, é um conceito central na ética de Immanuel Kant. Trata-se de uma regra moral que se aplica a todos os seres racionais, independentemente de suas circunstâncias, desejos ou interesses pessoais. Ouviu, Datena? Você tem um imperativo categórico moral, imperativo categórico, que fala que cadeirada não, porque cadeirada gera muito mais problema, entendeu? Kant distingue entre dois tipos de imperativos. Imperativos hipotéticos são regras que dependem de um objetivo ou desejo. Exemplo: se você quer ser saudável, deve se exercitar. Imperativo categórico são ordens que devem ser seguidas incondicionalmente, independentemente de qualquer objetivo ou desejo específico. Exemplo, citação: age apenas segundo uma máxima que possas querer que se torne lei universal. Ou seja, as ações devem ser feitas com base em princípios que possam ser aplicados universalmente a todas as pessoas. Então não é bem um binarismo do tipo, eu não gosto de levar cadeirada, então eu não dou cadeirada. Não é uma relação binária de eu e tu, entendeu? Eu e ele, Datena e Marçal. Não tem só Datena e Marçal no mundo, entendeu? Também não estou falando do exemplo pode ser até, a questão do mau exemplo é uma questão até mais próxima de Kant, porque o mau exemplo é se alguma criança vê uma cadeirada na televisão ou na rede social, o que for, a criança vai aprender errado, né? Então isso está mais perto do Kant. Não é exatamente isso, né? Não é o problema, isso aí é uma consequência, né? O que a criança vai... Enfim, é uma questão de civilidade, é uma questão da vida em sociedade, entendeu? Falar uma coisa mais importante, o Datena é um neoliberal, o PSDB é o partido do neoliberalismo, que fode com todo mundo, cara, que deixa a pessoa humana
na miséria, cara, entendeu? No suicídio. Aqui no Chile tem muito suicídio. Bom, era isso que eu queria falar sobre o Datena. Talvez eu deveria continuar até o fim da... Se não fosse o DCO, o Brasil ia ser um país muito doido, entendeu? Essa é a verdade. Datena, foi isso aí que aconteceu. Bom, e eu acho que é isso. Eu acho que, por enquanto, eu acho que eu já vou pra casa. Por hoje é só. Não sei, acho que eu vou gravar. Não, acho que por hoje é só mesmo. Curto e grosso, porque tá frio. Eu tenho uma panela no fogo. E é isso aí.